E aí, estudante que está fazendo o Enem esse ano e vai ser aprovado em medicina numa faculdade pública, eu me chamo André Gustavo, eu fui aprovado 4 vezes em medicina e aqui nesse canal eu passo dicas de técnica de estudo, de produtividade e rendimento para te auxiliar no Enem, você que quer ser aprovado sim em medicina. Então vem comigo, hoje aqui a gente vai falar sobre os assuntos principais, né, os mais relevantes, os mais importantes para esse segundo dia que está chegando, é o próximo domingo, tá? Segundo dia do Enem. E aqui eu não vou só falar os assuntos, eu vou te dizer o que eu faria com eles, como eu revisaria, o que eu faria se eu estivesse errando muito nos simulados. Então vem comigo, tem muita coisa boa, assista até o final do vídeo e se inscreve no canal se você está me conhecendo a primeira vez hoje, beleza? Vamos lá começar o vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Vocês estão vendo aí minha tela, né? Vocês estão vendo minha tela. Eu peguei os assuntos das matérias e dividi em assuntos quentes, assuntos intermediários e assuntos frios, baseado na relevância, na presença, na frequência que eles aparecem nas provas do Enem. Vocês podem ver que tem um percentualzinho aí do lado de cada assunto. Isso é baseado na presença, na frequência que eles aparecem nas provas do Enem, desde quando o Enem começou, tá? Isso aqui não é do ano passado não, é dos anos todinhos de Enem que já teve, beleza? Então vem comigo aqui. A gente tá vendo os assuntos de matemática, por isso que tem o Mzinho aqui, beleza? Vê só, matemática básica, estatística, geometria plana e espacial, somados, esses assuntos dão 70% da prova do Enem. Você acha que dá para vacilar com esses assuntos? Você acha que dá para vacilar? Você precisa revisar esses assuntos. Não há sombra de dúvida. Tá acumulado aqui em 3 assuntos 70% das questões da prova de matemática. Então, você tem que ter um olhar especial para esses 3 aqui, beleza? Você vai revisar sim matemática básica, vai revisar estatística, geometria plana e espacial. Ah, André, como é que se revisa matemática, que é muito mais prática do que teoria? Você pode ver algumas pílulas de videoaula, tá? Por aí pela internet, para tu relembrar como é que faz tal questão, para tu relembrar tal assunto específico, já que não tem tanta teoria. Mas é importante você revisar de fato esses 3 assuntos, porque é 70% da prova de matemática, tá? Então, prioridade máxima para esses 3 assuntos aqui que eu comecei falando. André, e o resto? Eu vi que tem funções, eu vi que tem probabilidade e análise combinatória, exponencial e logaritmo, trigonometria, sequências e progressões e geometria analítica. Vê só, esse resto de assunto aí todinho somam 30% restante da prova de matemática. Não são tão relevantes assim. É para você ignorá-los? É para você descartá-los? Não. Só que você não vai dar tanta importância para revisar eles assim, já que eles somam somente 30%. E são vários assuntos, né? Funções, probabilidade, exponencial, trigonometria, sequência, progressões, geometria analítica. São vários assuntos. Se você pegar cada um para revisar, você vai gastar muito tempo, comparado aos outros 3 lá em cima, que somam 70% da prova e só são 3 assuntos, dá para revisar bem mais facilmente. Consegue compreender? Então, esses 30% aqui restantes da prova, eu só revisaria se eu tivesse com alguma dificuldade extrema, ou seja, se eu tivesse alguma falha de aprendizado, isso se reflete nos simulados que eu tô fazendo. Se eu percebo que eu tô errando muito, questão de função, questão de análise combinatória, pô, tô errando umas 3 seguidas, 5 seguidas, aí eu volto para a teoria, eu volto para a resolução. Conseguiram compreender essa primeira parte de matemática? Vamos agora para a física, vem cá. Olhando para a física agora, vê só, uma coisa já me chama a atenção. Eletrodinâmica pega quase 20% da prova de física. Termologia vem em seguida com 12,8%, também com 12,8% ondulatória, 12% cinemática e 8,3% ótica. Isso tudinho junto, esses 5 assuntos aqui, pegam 65,4% da prova de física.
Vocês acham que não vale a pena estudar esses assuntos? Revisar, pegar um resumo, um mapa mental, se tiver muita dúvida, pegar uma videoaula, se tiver falha de aprendizagem, assistir um vídeo mais completo. Vocês acham mesmo que não vale a pena? É quase 70% da prova de física. Então, obviamente, vocês vão revisar esses assuntos sem precisar errar questões nos simulados, beleza? Vê só, eu coloquei 12% aqui para os assuntos de fluidos e dinâmica, porque eles não são tão importantes assim, não tem tanto peso, só que se eu tivesse um tempinho a mais, eu sim pegaria um resumo, um mapa mental para revisar esses assuntos, porque eles costumam cair relativamente bem na prova de física, tá? E não são assuntos tão difíceis assim. Agora, os assuntos que menos caem, 18,9%. Trabalho e energia, somado com magnetismo, somado com estática, gravitação universal e eletrostática. Percebam que são vários assuntos, são 5 assuntos que levam a somente 20% da prova de física. Então, eu não obrigatoriamente revisaria eles a fundo, mas revisaria sim se eu tivesse errando muito nos simulados. E só os simulados podem me dizer isso, tá? Perceba aqui, galera, o mundo ideal, tá? Alice no País das Maravilhas, Disney, Pixar seria o quê? Eu revisar tudo isso profundamente. Só que a gente já tá há pouquíssimos dias da prova, então eu tô otimizando aqui para você, tá? Te dando o ouro, te dando o mais importante para você focar naquilo que é mais relevante nessa reta final, tá? Mas o ideal, obviamente, a gente tá falando aqui de matemática e natureza, seria revisar tudo profundamente. Tranquilo? Quero que vocês entendam isso para não achar que eu tô negligenciando alguns assuntos que sim, são importantes, só que não caem tanto, beleza? Então, compreenda isso e otimize seu tempo nessa reta final, talvez até conseguindo passar de 800, só com esses assuntos aqui que mais caem. Beleza? Vamos lá, gente. Prova de química agora. O que é que mais cai em química? De longe, química orgânica. Então você já sabe que tem que revisar química orgânica, obrigatoriamente. Vê só. Propriedades dos compostos orgânicos, 10% da prova. Beleza? Já começa aí. 10% da prova, propriedades dos compostos orgânicos. Seguidos de eletroquímica, 8,4%. Separação de misturas, 7,6. Cinética química, 7,6. Reações orgânicas ou química orgânica de novo, 7,6. Reações inorgânicas, 6,7. E soluções, 5,9. Somando tudo isso dá 53,9% da prova de química. Orgânica está presente aqui em dois momentos, em propriedades dos compostos orgânicos e em reações orgânicas. Você vê a importância do assunto de química orgânica para a prova de química. Eu quero falar um pouquinho de soluções que cai relativamente bem na prova de química e não é tão difícil assim. Separação de misturas também, 7,6% e também não é tão difícil. Então, esses assuntos aqui você revisa obrigatoriamente para não errar na hora da prova. É quase 55% da prova de química, tá? Quais assuntos são intermediários na prova de química e talvez eu fosse revisar se eu tivesse tempo? Moléculas e propriedades, estudo da matéria, 5%, equilíbrio químico, 5% também, átomos, 4,2% e polímeros, 4,2%. Por que eu coloquei como assuntos intermediários? Porque eles são assuntos mais básicos, então talvez você já saiba deles, tá? Porque é muito ensino médio, muito ensino fundamental talvez. Então por isso que eu coloco como intermediário e conta como 23,4% da prova de química, tá? Se você tiver um tempinho, vale a pena também revisar esses assuntos. Agora os assuntos que menos caem de química: termoquímica, introdução à química orgânica, olha a química orgânica aqui de novo, estequiometria, isomeria, radioatividade, meio ambiente, funções orgânicas, orgânica de novo, e propriedades coligativas. Agora percebam que eu coloquei uma bolinha vermelha aqui do lado de termoquímica, introdução à química orgânica, estequiometria, isomeria e funções orgânicas. Bom, introdução à química orgânica eu coloquei uma bolinha vermelha também em funções orgânicas, porque
fazem parte da química orgânica. Então estão aqui, mas quando você for ver química orgânica, você também vai bater o olho nesses assuntos aqui. Então, não era nem para estar aqui, era para estar dentro de química orgânica. Tá vendo como química orgânica engloba um bloco grande de assuntos? Porque eu coloquei bolinha vermelha em termoquímica e em estequiometria, porque são assuntos que envolvem cálculo e não são assuntos tão difíceis assim. Basta você fazer o cálculo. Se você não sabe ainda como fazer o cálculo de termoquímica e estequiometria, dá uma olhadinha em videoaula no YouTube, que é uma coisa muito simples. Você não pode errar essas questões também, apesar de caírem pouco, sabe? É só fazer o cálculozinho, multiplicar, dividir, você já sabe. E é só você entender como funcionam esses dois assuntos para você fazer o cálculo na hora da prova, beleza? Isomeria, eu também coloquei uma bolinha vermelha porque é um assunto que vem caindo mais ao longo dos anos. Então, se você puder, apesar de cair pouco aqui no percentual, dá uma olhadinha também em isomeria, porque é um assunto relevante que vem aumentando de incidência ao longo dos anos, tá? O resto desse grupo aqui, você vai revisar se estiver errando muito nas questões dos simulados, beleza? Não vai gastar tanto tempo assim revisando os outros assuntos que estão aqui nessa lista. Finalizando agora com biologia, vem cá comigo. 52,3% da prova de biologia é composta por ecologia, com 27%, fisiologia humana, com 10%, botânica, com 8%, citologia, com 7,2%. Esses 4 assuntos pegam metade, mais da metade da prova de biologia ao longo dos anos do Enem, beleza? Então é fundamental, sim, pegar um resumo, sem precisar errar a questão, tá? Pega um resumo, pega um mapa mental que você fez ao longo do ano para revisar esses assuntos até domingo. Bioenergética, eu coloquei aqui um asterisco, porque ele tem uma presença importante, 7,2% na prova de biologia no Enem, só que ele é um assunto muito extenso e chato. Então, se você não viu nada de bioenergética, talvez não seja legal você ver nessa reta final, já que é um assunto que demora para você pegar, beleza? Muito chato, muito teórico. Se você já estudou, você sabe o que eu estou falando. Então, talvez não seja interessante para você que não viu nada de bioenergética ver nessa altura do campeonato. Tranquilo? Evolução eu também coloquei aqui em vermelho como um assunto quente, porque ele domina 7,2% da prova. Não é um assunto tão difícil assim. Então, é legal também dar uma revisada nesse assunto, muito importante, beleza? Agora, assuntos intermediários. Zoologia, microbiologia, biotecnologia e genética com 19,8%, somando tudo isso, beleza? Coloquei intermediário porque eles também vêm aumentando de incidência ao longo dos anos, tá? E não são assuntos tão difíceis assim de você estudar. E o resto, com 10,8% da prova de biologia, você tem histologia, bioquímica, citogenética e reprodução. Esses 4 aí, não sei se vale a pena tanto você estudar assim, revisando, né? Só se estiver errando muito, porque a gente já vê bem reprodução no ensino médio, então muita gente já tem uma carga boa no assunto de reprodução desde o ensino médio. Citogenética é um pouco mais chato e só cai 2,7%. Bioquímica é chato, histologia é chato de você estudar. E somando tudo, só fica com 10,8% da prova. Então, não sei se vale a pena você revisar tanto assim. Agora, fica atento, porque se você estiver errando muito nos simulados, aí sim você vai para uma videoaula, você vai para a teoria para você relembrar direitinho. Beleza? Eu quero que vocês entendam que eu fiz esse compilado aqui de assuntos importantes, intermediários e frios para o Enem, para você entender que agora, na reta final da reta final, é preciso ter prioridades. E as prioridades são os assuntos quentes, que mais caem, beleza? Aí sim você revisa mais, você, antes mesmo de fazer simulado, antes mesmo de errar a questão, você já revisa. Tranquilo? Para você que não estudou absolutamente nada do segundo dia até agora, nada, não estudei nada, André. Antes de fazer os simulados, eu sugiro que vocês peguem a teoria desses assuntos mais quentes que eu falei aqui. Antes mesmo de começar a fazer as questões, você pega a teoria e depois você vai para as questões para você ver onde é que está errando e aí direcionar o seu estudo, beleza?
Porém, o ideal aqui seria você revisar tudo com o máximo de tempo que você pudesse. Só que não dá, a gente tá a dias da prova. Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu tenha te ajudado a focar no que realmente importa para o Enem, para o segundo dia. Eu fico por aqui, deixa teu like, se inscreve se você ainda não está inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!